E as cidades de fronteira do Texas declaram falta de abrigo para milhares de imigrantes recém-chegados. As cidades de El Paso pedem recursos federais para construir abrigos de emergência para requerentes de asilo libertados dentro da cidade. Milhares de imigrantes cruzam o México para entrar nos Estados Unidos, e nos últimos dias, com ambas as cidades de fronteiras ali na cidade do Texas lutando para encontrar abrigo para os recém-chegados, enquanto as autoridades de imigração processam e libertam muitos desses imigrantes nas cidades de fronteira. Então, os agentes federais eles atenderam em uma média de 817 imigrantes por dia no setor ali do Texas, onde acontece a travessia pelo Rio Grande. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida sobre a imigração na fronteira entre o México e os Estados Unidos, é só você colocar aqui nos comentários, que aqui no canal Immigration SA a gente fala dos bastidores da fronteira. Bom, pessoal, aquele recado de sempre, você que está chegando agora, não deixe de se inscrever e ativar os sininhos para você receber as notificações de quando a gente coloca vídeo novo aqui no canal. Vai lembrar que os nossos vídeos são relacionados à fronteira entre o México e os Estados Unidos, onde a gente trata da crise migratória que está acontecendo aqui e sempre existiu na fronteira. E os nossos vídeos eles são informativos, validados para advogados de imigração. Nós não incentivamos a imigração ilegal. Pelo contrário, a gente atua aqui nas ONGs, na Immigration Guide, na National Immigration Project, onde a gente faz o acolhimento desses imigrantes no processo pós-travessia. Os imigrantes que conseguem atravessar e são liberados para responder o processo dele, né, de asilo ou qualquer outra coisa, aqui dentro dos Estados Unidos, eles são encaminhados para os nossos postos das ONGs, onde a gente hospeda essas pessoas num hotel, nos abrigos. A gente tenta dar alimentação, porque a gente sabe que esse processo de travessia é um processo muito difícil. E se você tem qualquer dúvida, é só colocar aqui embaixo. Gente, vale lembrar que a gente atua aqui no Texas, mas no Texas é difícil acontecer a travessia. Acontece, quando acontece um número muito grande. E quando essa travessia acontece, gente, esses imigrantes eles ficam presos, né? Porque muitos se entregam na fronteira pelo sistema do Caicai. E muitos são liberados para responder, eles entram com o pedido de asilo e são liberados para responder o pedido de asilo em liberdade. Quando eles são liberados, então até eles serem encaminhados para o seu destino final, eles estão em condições ali vulneráveis, onde precisam de ajuda. E é onde as ONGs elas atuam para dar esse suporte para esses imigrantes. Lembrando que a gente não incentiva, pelo contrário, a gente não passa a mão na cabeça desses imigrantes, mas a gente entende que ninguém precisa passar fome ou sede, tá? Nessa situação. Então, gente, uma outra questão que a gente precisa levantar aqui é que no Texas as pessoas não estão ficando. Por quê? Porque o governador do Texas, ele já disse, já levantou a bandeira junto com o governador da Flórida que não quer imigrante legal. Então, o que ele faz? Ele os que são liberados, ele coloca no ônibus e leva para as cidades que se dizem santuários, estados santuários, que são os estados e cidades que acolhem melhor esses imigrantes, né? Quando eu digo acolhem, não é que acolhem, é que flexibilizam as regras de visto. Entrou sem visto, é ilegal, tá? Mas alguns lugares aqui nos Estados Unidos, conhecido como lugares santuários, eles permitem isso, tá ok? Então, gente, na cidade de El Paso, as autoridades, isso no Texas, tá? As autoridades municipais abriram um abrigo de emergência para se preparar para um rápido aumento de requerentes de asilo libertados na cidade por agentes federais. A cidade também pretende comprar um prédio vago de escola secundária para usá-la como abrigo. O prefeito da cidade assinou uma declaração de emergência na última terça-feira para permitir que a cidade de cerca de 30 mil habitantes obtivesse recursos e financiamento de Estado para lidar com o número de imigrantes libertados pelas autoridades de imigração. Isso foi falado na mídia aqui local, que cerca de 2.500 imigrantes cruzaram a fronteira e eles dizem que precisam de ajuda extra, ou seja, uma ajuda financeira, para tentar dar suporte para todos esses imigrantes.
E na última semana também, a Alfândega de Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, que processa o tráfego de pessoas e veículos nos portos de entradas, eles dizem falaram em um comunicado que fechou temporariamente uma das 3 pontes internacionais ao tráfego para que os agentes pudessem ajudar a patrulha de fronteira a processar centenas de imigrantes, muitos dos quais estavam detidos sobre uma das pontes que ligam a fronteira aqui entre o México e os Estados Unidos. Então, como tem muita gente entrando ainda nessa crise migratória, essas pessoas precisam ser processadas, porque como elas se entregam na imigração, elas precisam ficar presas. Só que não tem condição de acomodar essas pessoas, deixar todo mundo preso. Não tem, como dizer assim, as tendas, né, as famosas tendas. Não tem as cadeias, as tendas para acomodar todo mundo. Então eles precisam processar, liberar uma parte para continuar acolhendo. Porque não pode simplesmente soltar essas pessoas aqui nos Estados Unidos sem fazer uma triagem. Então, em resposta a essa demanda, eles falam que vão continuar a mobilizar os recursos disponíveis para processar os imigrantes de forma rápida e segura. Mas a gente sabe que isso é mentira, porque ele precisa falar bonito na mídia para não falar, a gente não tem condição de registrar esses imigrantes e a vontade é de deixar todo mundo passar. Então, o Departamento de Segurança de Fronteira continuará a priorizar a missão de segurança, mas respeitando as condições e a situação que está em evolução. A gente já falou, tentou entrar em contato com esses órgãos, mas eles simplesmente não falam quais são as medidas que vão fazer. Pelo contrário, eles estão pedindo recursos financeiros ao governo federal, ao governo do Biden, para que mande também funcionários de imigração para que possam processar o mais rápido possível esses imigrantes que estão na fronteira lá presos, aguardando. Só que isso, gente, acaba gerando o quê? Um caos nas cidades do Texas, onde esses imigrantes estão sendo liberados. Porque diariamente são mais de 2 mil imigrantes que estão buscando asilo na cidade de El Paso, no Texas. De acordo com as informações, a cidade chegou a um ponto de caos, já que a demanda excedeu a capacidade de abrigo e os recursos se esgotaram. E o prefeito, que caracteriza o sistema de imigração do país como um sistema falido, disse que planeja construir um novo abrigo para comportar a alta na quantidade de estrangeiros que chegam à cidade. A média diária de imigrantes que atravessam a fronteira varia de 350 a 400 pessoas há cerca de 6 semanas. De lá para cá, o número só tem aumentado, chegando a 5 vezes a mais. Segundo o prefeito, gente, nos últimos 10 dias, a cidade trabalhou com a patrulha de fronteira para fornecer abrigo a 6.500 pessoas. No último sábado, aqui foi fretado 5 ônibus para levar os imigrantes para as cidades de Nova York e Chicago, e também na Califórnia, que a gente falamos aqui no início do vídeo, que são os lugares considerados santuários, onde aceitam melhor, flexibilizam as normas para esses imigrantes. A maior parte dos imigrantes são venezuelanos e colombianos e brasileiros que cruzam a fronteira em carros e trens de carga. A maioria, gente, que são cerca de 2/3, são homens solteiros. Os outros são 32% famílias e 2% correspondem a crianças desacompanhadas. Gente, a gente sabe que a crise aqui na fronteira só tem aumentado. Em ano de eleição, parece que eles estão desesperados, achando que se algum republicano ganhar, como o governador da Flórida, o DeSantis, ou Trump voltar, eles acham que as medidas na fronteira vão ser mais rigorosas. Então tá todo mundo tentando atravessar nessa reta final do governo do Biden. Então a travessia pelo México ela já tem passado mais de 8.500 pessoas por dia, e o governo tem enviado militares para conter essa imigração ilegal, esse descontrole. Eles mandaram 800 militares para reforçar a segurança e acelerar o processo de deportação. O Departamento de Defesa anunciou que já enviou essa equipe e que a tendência é só aumentar o número. Quando a gente fala assim, a fronteira está aberta ou está fechada? Não existe fronteira aberta ou fronteira fechada. A fronteira está sempre fechada. A fronteira só está aberta para quem tem visto.
Quem não tem visto, atravessa a fronteira de forma ilegal, cometendo um crime federal, é um crime considerado invasão de território internacional, só que para não responder esse crime, ele entra com recurso da brecha da lei americana, que é fazer o quê? Como ele está em território americano, ele pode pedir asilo, uma vez que ele está aqui dentro. Então, quando ele pede o asilo, esse processo de invasão de território, ele é anulado, ele é, não vou nem dizer anulado, ele é desconsiderado para que um novo processo entre em vigor, que é o processo de pedir asilo aqui nos Estados Unidos. E aí, se o pedido for cabível, ele pode sim responder o pedido de asilo em liberdade aqui dentro dos Estados Unidos. E é o que muita gente faz porque traz crianças, porque as crianças não podem ficar presas, então precisam ser liberadas. E essas crianças não podem ser liberadas sozinhos, porque é abandono de capaz. O que eles fazem? Liberam os pais juntos para responder o processo em liberdade. Tá ok? Gente, tá longe dessa crise migratória ter um fim. E é isso. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Não deixe de colocar aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha em relação aqui à fronteira do México com os Estados Unidos. Um abraço e até lá.